Olá, no programa de hoje você vai acompanhar como funciona o bypass intestinal para emagrecer e vai ver como a vida do humorista Dedé Santana mudou após essa cirurgia. Assista uma reportagem sobre os maiores erros que cometemos na hora de fazer uma dieta. Saiba também qual é a importância do acompanhamento psicológico antes e depois de uma cirurgia bariátrica. E confira as dicas do quadro O Consultor. Obesidade em Destaque está no ar. O bypass intestinal é uma cirurgia que permite emagrecer sem restrições alimentares. Saiba como isso é possível na entrevista com o Dr. Lazarotto, o médico que criou essa técnica. O nosso grupo de cirurgia bariátrica, ela realiza todos os tipos de cirurgia. Mas a diferença das outras cirurgias com a variante do bypass em Zips-Deru é o seguinte: para que as pessoas possam entender, veja que nesse desenho, primeiro, o aparelho digestivo normal. Observem aqui, está o estômago, que não engorda ninguém. O estômago só forma o bolo alimentar. Até eu digo, o maior prazer da vida é comer. Não mexemos no estômago. Aqui está o estômago, o alimento forma o bolo alimentar, passa para o intestino delgado, esse mais fininho, e finalmente chega no intestino grosso, onde a pessoa elimina o que comeu. Onde absorve? Nesta parte fina do intestino delgado. Esse grosso apenas elimina. Agora, veja o Y-Deru, nesse outro desenho verdadeiro. Aqui está o estômago, é ressecado uma parte do estômago, observe bem, cortou-se um pedaço do estômago e veio uma parte do intestino de lá das vias biliares, observe neste outro desenho aqui, forma o verdadeiro Y, é o Y-Deru verdadeiro. Agora observem a outra cirurgia, que é a variante do Y-Deru. Olhe o aparelho digestivo normal, rapidamente. Agora olhem essa cirurgia, ela é uma variante do Y-Deru. O bolo alimentar forma no estômago, não mexe no estômago, o maior prazer da vida está preservado. Do estômago passa para o intestino e aqui no intestino delgado, em vez de cortar o intestino, você faz um atalho inteligente, criando dois caminhos. Observe bem, um segue pelo mesmo caminho que era antes, para não faltar nenhum tipo de vitamina. Observe bem o detalhe. Por isso que não falta nenhum tipo de vitamina que todo o intestino absorve. E a outra segue um caminho mais reto, indo direto para o intestino grosso. Muito bem, então a pessoa vai me perguntar, como vai emagrecer? É simples. Se você quer emagrecer, você toma bastante água. Essa água empurra esse alimento rapidamente do estômago para o intestino delgado e do intestino delgado para esse intestino grosso e a pessoa vai perder peso. Ah, mas doutor, eu não quero mais emagrecer, estou linda, maravilhosa. O que eu devo fazer? É simples, observe bem nesse desenho. Toma menos água, o alimento vem com menos velocidade. Uma parte entra pelo mesmo caminho que era antes e uma menor parte vai para o bypass do intestino grosso. Todos me perguntam, doutor Lazarotto, essa cirurgia eu posso comer de tudo? Claro que pode comer de tudo. Observe novamente aqui no desenho, o estômago não é mexido. Então, o maior prazer da vida é preservado. Por quê? Tudo gira em volta de uma mesa. Se não comer, perde grande parte da vida. O marido tem um problema com a esposa, querida, vamos a um jantar comigo num restaurante? A mulher faz uma aprontaçãozinha para o marido, querido, eu fiz um jantarzinho para você fantástico. É um aniversário de criança em volta de uma mesa. É uma festa em volta de uma... Imaginou? Todo mundo comendo. E você ali do lado não podendo comer? É só pensar. O maior prazer da vida é comer. Então, esta cirurgia preserva 100% do estômago e a pessoa pode comer o que quiser, quando quiser, desde que tome água junto com a comida.
O primeiro passo para perder peso é comer menos. Mas muita gente acaba fazendo uma dieta sem buscar orientação profissional, o que pode trazer sérios problemas para a saúde. Confira na reportagem de Fabiana Vantuch. Quando decidimos mudar os hábitos alimentares para perder peso, é comum cometermos vários erros, entre eles comer muito pouco. A nutricionista Mariana Mexia explica que isso não funciona. O maior erro seria restringir os alimentos, restringir pão, massa, doce, né? Acaba que ela não vai conseguir por um longo período de tempo. Logo, a dieta vai ser um fracasso, não vai conseguir manter o peso. Quem deseja perder peso rápido, muitas vezes apela para as dietas milagrosas das capas de revista. E é aí que mora o perigo, já que a maioria não é indicada pelos nutricionistas e pode trazer problemas para a saúde. Dieta milagrosa não existe, né? O que existe é uma reeducação alimentar. Então essas dietas da moda, né, podem levar a anemia, queda de imunidade, não seria indicado para ninguém. E quem já tentou fazer várias dietas e não conseguiu alcançar o resultado desejado, deve ficar atento às orientações da nutricionista. Primeiro procurar um médico nutricionista, né, para procurar a dieta certa, específica, né, para cada paciente. Isso depende de peso, altura, se tem alguma doença associada ou não. E as dicas gerais são consumir sempre pelo menos 3 frutas por dia, pelo menos 5 porções de verdura, então são 5 xícaras de vegetais por dia, de preferência in natura, né, cru, que vai ter mais fibra, então a fome vai demorar mais para vir. 2 litros de água, sempre também, as pessoas não dão muita importância para a água, mas no geral seria isso. Agora porções de carne e cereais, né, de massa, pão, teria que ver assim, bem específico mesmo, para cada pessoa. O humorista Dedé Santana sabe como é sofrer com excesso de peso. Acompanhe a entrevista e saiba como ele conseguiu emagrecer após o bypass intestinal sem deixar de comer à vontade. Eu estou aqui com o Dedé Santana, que vai contar pra gente como é que foi a sua luta contra a obesidade e de que forma ele conseguiu superar esse problema. Menina, eu estava olhando aqui Portugal, me lembrando de quando eu estive em Portugal, que maravilha, sabe? Eu adorei ir para Portugal, sabe? Mas teve um probleminha lá em Portugal, né? Que eu adorei, nós ficamos lá 4 anos, primeiríssimo lugar de audiência lá em Portugal. Foi tão maravilhoso ir em Portugal, por um lado. Por outro lado, para mim foi um pouco chato. Pelo seguinte, porque Portugal, eu acho que é um dos lugares que se come melhor no mundo. Comida é boa demais, tem uns docinhos, tem uns negocinhos. E lá eu comecei a engordar. E isso aí me deu problema. Eu tenho até fotos assim, tenho até foto com uma atriz portuguesa muito famosa lá no teatro, Didi, e aí, ali eu comecei a ver, quando eu vi a foto eu fiquei horrorizada. Eu estava com uma barriga enorme naquela foto. Você lembra do seu peso na época, mais ou menos, Dedé? Olha, eu engordei tanto que eu estava com quase 110, 109 quilos, mas estava enorme mesmo, né? Aí comecei a assistir os programas, eu vi que eu estava com dificuldade para andar, eu caía, demorava para levantar. Falei, meu Deus do céu, isso aí vai me prejudicar no meu trabalho, né? Aí eu fiquei num desespero muito grande. Aí que eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Aí eu vi falar em cirurgia do estômago. Aí, ao mesmo tempo, eu vi a notícia, morreu um que se operou de estômago, outro que não sei o quê. Aí eu já estava desistindo quando eu encontrei uma colega que a filha dele, a filha dessa colega, tinha quase 200 e poucos quilos, né? E ela me mostrou as fotos dela antes e depois. Ela falou, eu tenho médico para você, que é o Dr. Lazarotto. Aí foi quando eu me comuniquei com o Lazarotto, aí ficamos conversando. Aí ele falou assim, olha, eu tenho uma maneira que não é, você não vai operar estômago. Eu não vou mexer no seu estômago. Eu falei, mas doutor, aí fica quase impossível, né? Porque se o meu estômago, se eu não vai mexer, vai ficar do mesmo tamanho, eu vou continuar comendo igual. E eu gosto muito de doce e tal. Ele falou, não, é porque eu faço um desvio do intestino. Até tem um nome técnico, né? Isso é o bypass intestinal. Ele falou, você vai ter que fazer isso.
Daqui a pouco, você vai assistir mais uma parte da entrevista com o Dedé Santana. Não perca! E se você quiser anunciar ou participar do programa Obesidade em Destaque, é só entrar em contato com a nossa produção ou enviar um e-mail para programa@obesidadeemdestaque.com.br. E agora, continue acompanhando a entrevista com o Dr. Lazarotto sobre o bypass intestinal. Todas as cirurgias de obesidade fazem melhorar o diabetes. O colesterol, os triglicerídeos, as doenças das juntas, as doenças articulares, todas estas doenças, a hipertensão, quando a pessoa perde peso, melhora a pressão arterial. Então, você perdendo peso, a tua qualidade de vida, independente se é operando ou não operando, independente se operando uma cirurgia que opera o estômago, opera só o intestino, o importante é você perder peso. A mudança na vida dos pacientes é muito grande. É muito gratificante para o cirurgião e para o médico clínico ver um paciente triste, que ele vai numa loja, a roupa não serve, quem está no avião, no ônibus, é problemático, está com o marido e a mulher, o relacionamento entre o casal torna-se difícil, subir uma escada é cansativo, e depois da cirurgia, 30, 60, 90, 6 meses, um ano, a pessoa torna-se outra pessoa, que ela torna-se uma pessoa comum. Quem fez outras cirurgias, observem aqui, essa cirurgia de Fábio Capella, essa do Duodenal Switch, essa do Scopinar e essa desse de Lazarotto, que é uma variante do Y de Roux. Muito bem. Estas cirurgias todas podem ser revertidas, umas mais fáceis e outras mais difíceis. A mais fácil de todas, claro, é a de Lazarotto, que é essa variante do Y de Roux, tipo Lazarotto, porque é só desfazer essa uniãozinha aqui, acabou o problema. Essa Fábio Capella já é um pouquinho mais difícil, que já cortou o estômago, vai ter que desfazer tudo, voltar como era no normal, e nós fazemos muito esse tipo de cirurgia. Nós já temos mais de 100 pessoas operadas, revertendo as cirurgias do estômago, transformando em cirurgias variantes do Y de Roux. Optar por uma cirurgia bariátrica para emagrecer é um passo muito importante na vida de um paciente. Por isso, o acompanhamento psicológico é essencial nessa fase. Conversamos sobre o assunto com a psicóloga Maria Marta Ferreira. Acompanhe a entrevista. A cirurgia é um meio muito importante, muito significativo e necessário para o combate da obesidade para muitos pacientes. Mas a gente não pode entender a cirurgia bariátrica como uma vacina contra a obesidade. Sempre digo aos pacientes, olha, não tem problema nenhum você escolher fazer a cirurgia de obesidade. É claro que você precisa ter o acompanhamento pré-cirúrgico, o acompanhamento no processo e pós-cirúrgico, né? Porque o reganho de peso é uma realidade para todo mundo, né? A cirurgia não garante que você não volte a engordar, ela garante que você emagreça, né? Então você precisa não só não voltar a engordar, como manter-se saudável também. Existem pacientes que não são bem orientados. Existem pacientes que não querem nem saber de orientação, né? Eles querem fazer a cirurgia. Existem situações que são muito desfavoráveis para que haja a realização de uma cirurgia bariátrica do ponto de vista de transtornos de humor, do ponto de vista de alguns aspectos de transtornos de personalidade, né? Que podem desfavorecer o processo. Então, é preciso fazer-se uma boa psicoeducação para que esse paciente saiba cada etapa desse processo, como que ele vai viver, que mudanças vão acontecer, não só no início, porque no início ele vai emagrecer porque houve toda uma transformação fisiológica que vai favorecer o emagrecimento, né? Mas depois esse emagrecimento vai voltar
né? O estado do teu corpo vai voltar a uma condição anteriormente normal. Esse paciente também vai precisar de todo o acompanhamento médico e nutricional permanente para todas as reposições que são necessárias em termos de fator vitamínicos e tudo mais. E também do acompanhamento psicológico, por quê? Porque a vida da pessoa muda a sua imagem corporal, muda a sua autoestima, né? Então a adequação desse paciente é muito importante. Às vezes a gente vê problemas assim de adequações simples, como a pessoa usando roupas inadequadas ou ainda usando roupas demasiadamente grandes ou demasiadamente impróprias para o corpo que ela já conseguiu. Então a gente precisa entender que a gente está fazendo uma reforma no corpo e na vida. Como na cirurgia bariátrica, o emagrecimento ele é muito rápido, essa velocidade também precisa ser atendida, porque isso causa disfunções na imagem corporal da pessoa. Então aquela pessoa que já emagreceu, mas não percebe o quanto ela emagreceu, ela precisa ajustar a sua imagem corporal ao seu corpo, como ele está, para que ela não tenha problemas com a sua própria autoimagem, né? Há pessoas, por exemplo, que podem desenvolver quadros anoréxicos e por medo de voltar a engordar, não comer mais, cada vez ir restringindo mais, por medo de voltar a engordar. A primeira coisa que tem que fazer, tome a tua decisão de fazer o que tem que ser feito. Tome a tua decisão de emagrecer, mas emagrecer do jeito certo. Porque muitas vezes o emagrecimento é colocado na nossa sociedade como um produto emagrecimento. Você faz isso, você chega lá. Gente, o emagrecimento não é um produto. O emagrecimento é um processo, é uma escolha, é uma atitude. Tenha confiança em você, escolha um bom método de emagrecimento. Acho que isso é o mais importante, né? Escolha um bom método, os profissionais que vão te acompanhar para que você atinja um objetivo sustentável, que vai te fazer feliz e não vai te colocar o tempo inteiro naquela gangorra do efeito sanfona que traz defeitos assim muito negativos para o corpo e para a cabeça também. Acesse já o site Obesidade em Destaque e veja como é possível emagrecer com saúde. Lá você encontra muitas informações sobre alimentação, tratamentos, atividade física e nutrição. E agora, fique com o quadro O Consultor. Olá, meu nome é Helder Mello, sou consultor. Eu quero agradecer os inúmeros e-mails que vieram de todas as partes do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Muito obrigado, continue escrevendo para o programa. Hoje eu quero falar de doenças associadas ao excesso de peso. Diabetes. Sabe que o maior problema na diabetes porque ela é uma doença silenciosa. Então eu quero lhe recomendar o seguinte: você tem teu plano de saúde, vai lá, peça uma bateria de exame. Às vezes as pessoas falam assim, eu não vou fazer prevenção, e quando vem a doença já está instalada. Então eu quero recomendar você, em primeiro lugar, a usar o seu plano de saúde, fazer um check-up. Em qualquer suspeita, vá a um endocrinologista. Aliás, falando em diabetes, você sabia que os pacientes que têm excesso de peso e que perdem este excesso de peso, inclusive fazendo cirurgia bariátrica, eles têm a diminuição dos efeitos secundários? Por exemplo, os pacientes fizeram redução de peso através de cirurgia bariátrica, a diabetes diminui muito ou muda de grau. Os processos relacionados às cardiopatias, né? Como o esforço que o coração tem que fazer para manter todo aquele peso, também melhora. Então eu quero te motivar a perder peso, a ter saúde, ficar saudável. E nisto eu recomendo a técnica Bypass intestinal, uma cirurgia em evolução do Dr. Lazarotto Souza e de sua equipe, que trará a você uma qualidade de vida superior às outras técnicas, porque você pode continuar comendo com alegria. E você leva de plus que diminuirão todas essas doenças secundárias. Entre em contato com a equipe do Dr. Lazarotto, porque nesses 30 anos que eu tenho de experiência no mercado de saúde, oriundo da indústria farmacêutica e como consultor, este cirurgião eu recomendo. E agora, continue assistindo ao depoimento do humorista Dedé Santana. E saiba como a vida dele mudou após o bypass intestinal. Quando eu vim fazer, fui a Curitiba, fazendo a consulta com ele,
E eu falei assim, doutor, quando que eu posso operar mais rápido? Ele falou, olha, tem uma preparação aí de uns 2, 3 dias, 4 dias, você pode operar. Eu falei, olha, não vou falar para ninguém. Eu vou ficar aqui fazendo essa preparação. Tem uma preparação de respiração, é uma besteira que se assopra e tal. Aí eu fiz essa preparação e eu falei, eu vou dormir. Ele falou, não, eu vou te operar acordado, você vai estar acordado. E não vai doer, doutor. Ai, que medo. Não dói nada. Ele falou, não vai doer nada. Você vai... Aí eu, operando, acordado, eu falei, poxa, não avisei a minha mulher. Ele falou, avisa agora. E aí eu peguei o celular, liguei para ela. E a Cristiane falou, Cristiane, tudo bem? Cara, o que houve? Você não me deu notícia 2 dias e tal? Eu falei, não, estou em Curitiba. Ela falou, eu sei que você está em Curitiba, mas você não me disse nada. Onde é que eu estou agora? Eu estou operando. Como operando? Você é maluco? Não, eu estou operando com o doutor Lazarotto, aqui fazendo um desvio de intestino, mas ela já operou. Eu falei, não já operei, eu estou operando agora. E está falando comigo no telefone? Eu estou falando com você no telefone. E foi assim, ela ficou assustada e tal. Ela falou, estou aí amanhã. Eu falei, tudo bem, pode vir, que eu já estou operado, né? Aí quando ela chegou, eu já estava operado, já estava, por sinal, um hospital que tem todo o recurso, né? Eu estava começando com o Lazarotto e tal, mas estava olhando tudo, né? Sabe como é artista? Ele sempre me disse que eu sou descendente de mineiro, né, meio desconfiado. Eu fui olhar tudo, aí vi o conforto do apartamento, o conforto dos banheiros, o equipamento, né? Ele opera sempre com um cirurgião, como é? Cardíaco do lado, anestesista. Quer dizer, a coisa é muito bem feita, muito certinha. A minha alegria já foi... logo depois que eu me operei, com 10 dias, eles foram me pesar, eu já estava com 4 quilos e pouco, já menos, né, do peso. E aí, quando eu cheguei lá, nos 15 dias, eu já estava bem mais magro. Então, eu tive 2 alegrias, foi entrar na churrascaria comer minha sobremesa, tal, que eu gosto, tal, de comer essas coisas. E quando eu cheguei em casa, foi a minha grande surpresa. Eu fui botar as minhas roupas e as minhas roupas não davam. Eu botava a calça, tinha que dobrar. Eu tive que comprar a calça nova, roupa nova, as camisas ficaram enormes, caindo. Eu não acreditava, falei, não é possível que está acontecendo isso, né? Mais de 4.500 pessoas escolheram a técnica bypass intestinal para emagrecer com saúde. Acompanhe mais uma parte da entrevista com o Dr. Lazarotto sobre essa cirurgia. Nós atendemos o nosso consultório, as nossas clínicas, nós atendemos em Curitiba, que é o nosso quartel-general, onde nós trabalhamos em basicamente 3 hospitais. Atendemos em São Paulo, atendemos em Brasília, Belo Horizonte e nos próximos meses iremos atender no Rio de Janeiro. Deixamos de atender Manaus, é um pouco distante, porque as pessoas de Manaus preferem vir a Brasília, porque Brasília eu estou todos os meses. E Manaus eu ia esporadicamente. Então, muito mais fácil vir a São Paulo ou a Brasília. Mas basicamente, Curitiba, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e mais tarde Rio de Janeiro. Me pediram para dar uma orientação para as pessoas que têm um paciente obeso em casa, um filho, uma mulher, um pai, um primo. Eu recomendo os seguintes passos. O primeiro passo, você deve consultar o seu médico de família, aquele que você acredita, que você confia. Ele vai te dar orientação sobre alimentação, atividade física. Se ele não resolver o seu problema, ele vai encaminhar para o médico nutrólogo ou endocrinologista, que são médicos que fazem tratamento para emagrecer e tratamentos endócrinos. Vai dar atividade física, medicamentos, orientação alimentar. Se mesmo assim você não resolver o seu problema, aí eu aconselho você procurar médicos
que operam obesidade. Quais médicos? Vários médicos e várias técnicas. Um que opera estômago, outro que opera intestino, outro que opera estômago e intestino. Consulte vários médicos. Não vá só naquele médico mais famoso, aquele que vai mais na televisão. Não, consulte vários médicos. Mas não fique só nisso. Converse com vários pacientes que esses médicos operaram. 1, 2, 3 pacientes. Veja como eles estão, para depois você escolher qual médico e qual a técnica que deve fazer. Porque se escolher um médico ou a técnica errada, às vezes é um caminho de fácil ida, mas de muita dolorosa volta. Chegamos ao final de mais um programa. Se você tem dúvidas, deseja rever alguma reportagem ou sugerir um tema, acesse o site ou entre em contato com a nossa produção. Curta nossa página no Facebook ou siga o programa no Twitter. Conheça também nosso canal no YouTube. Tenha uma ótima semana e até o próximo domingo. Franquia, uma excelente oportunidade de negócio. O ramo de cosméticos e perfumaria é o ramo que mais cresceu nos últimos 20 anos no Brasil. Você sabia que o Brasil é o terceiro no ranking mundial? Pois é. E agora você pode fazer parte deste sucesso. A Divetro, perfumes importados há 18 anos no mercado de Curitiba, sai com ineditismo de franquia a nível nacional. Qual a diferença dessa franquia? Que nós comercializamos produtos internacionalmente conhecidos, produtos que você mesmo usa e que você gosta. Hoje você pode adquirir uma loja própria, já faturando e sair amanhã ganhando seu dinheiro, ou escolher uma loja para montar no seu bairro ou na sua cidade. Divetro Franquia. Franquias de lojas prontas com estoque, você começa trabalhando e ganhando dinheiro, preços competitivos, excelentes condições comerciais, segurança no modelo de negócios, êxito garantido, ótima lucratividade, treinamentos administrativo e comercial, apoio de marketing e propaganda e outros benefícios que só uma empresa com tanta experiência poderia levar para você. Divetro Franquia. Venha você também fazer parte desse case de sucesso. Invista na franquia Divetro Perfumaria Importada e Cosméticos. Ligue agora para 041 9971 4271 ou acesse o site www.divetro.com.br.